Shalom, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo e hoje vamos falar de Marcos 9. Vamos fazer o estudo nele e espero que você tenha lido, espero que você tenha compreendido algumas coisas e agora a gente pontua mais um pouquinho para que você aproveite mais, tá bem? Então nós vamos falar sobre a transfiguração. Também se encontra em Mateus. Toda vez a gente bate nessa tecla, né? Está lá em Mateus também. Essa passagem se inicia com a declaração de Jesus que alguns iam ver o reino de Deus antes da morte. É o que acontece com Pedro, Tiago e João. Jesus se revela de forma divina para os 3 discípulos e nesse ambiente da transfiguração aparece Moisés, o libertador de Israel, e Elias, o primeiro grande profeta. Aparecem conversando com Jesus, mas os discípulos não compreendiam o que falavam, porque eles estavam cobertos por uma nuvem. A única coisa que ouviram foi a voz de Deus anunciando que Jesus era o seu Filho amado. Alguns estudiosos acreditam que eles sobem aos céus ao invés de Moisés e Elias descerem à terra. Vale lembrar que Elias não passou pela morte, ascendeu aos céus uma carruagem de fogo. Jesus ordena que mantenham o segredo do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Depois disso, claro, estariam liberados para revelar essa passagem, né? Tanto que eles revelaram que a gente tem ela aqui para a gente saber, né? Também está em Mateus. Não, aqui é o jovem lunático, que também está em Mateus. Nessa passagem, mais uma vez, nos deparamos com o clamor de uma intercessão. Isso é, alguém clamando por outra pessoa. Nesse caso, o pai clamando pelo filho. E Jesus operando milagres, né? Nessa passagem, vimos que os discípulos não foram capazes de expulsar o demônio. Mostra ainda que o pai não tinha essa fé profunda com a sua fala que diz, né? Se tu podes fazer. Ao que Jesus responde, se tu podes crer. Aqui Jesus mostra que o combustível para a realização do milagre é a fé. E o homem, reconhecendo que a sua fé era pequena, pede que Jesus o ajude para que ela seja aumentada. E assim, Jesus expulsou o demônio do menino e ele ficou livre. Mais tarde, os discípulos estão intrigados porque não conseguiram expulsar o demônio. Ao que Jesus explica que existem demônios que só saem através do jejum e da oração. E o jejum e a oração são armas espirituais que a gente pode utilizar, né? O maior no reino dos céus. Também se encontra em Mateus. Nessa passagem, Jesus anuncia sua morte e ressurreição. E os discípulos estavam preocupados quem seria o mais importante. Ao que Jesus os repreende, ensinando que o maior é aquele que serve. Aquele que é o último, e aquele que é o último, né? Ensinando que o orgulho não tem lugar no reino, e pega uma criança, ensinando assim que devemos ter um olhar, mesmo para aqueles que consideramos pequenos, insignificantes, prestando serviço a eles, e assim estaremos servindo a Jesus. A criança simboliza o simples de coração, uma pessoa simples de coração. O princípio legal judaico de que um representante de um homem é como ele próprio, assim como receber a uma criança pequena, é o mesmo que receber a Jesus. E que é o mesmo que receber a Deus, quando você recebe Jesus. Esse comentário está na Bíblia, Plenitude. Quem não é contra nós é por nós. Essa passagem mostra que o sectarismo, que significa, né, espírito limitado, intolerância, o sectarismo dos discípulos é repreendido por Jesus e ele declara que ninguém que faz milagre em seu nome pode ser contra ele, mostrando com isso que muitos vão realizar trabalhos em seu nome. Os escândalos. Entendo que os pequeninos que Jesus se refere aqui sejam as pessoas mais simples que pregavam e pregam o reino de Deus e que eram e são desprezados e criticados por muitos. Jesus apresenta o inferno e as terríveis consequências do pecado, ensinando que o melhor lugar
que o melhor é lançar fora tudo o que for escândalo, né, na vida da pessoa, porque é melhor entrar limpo e vazio no reino de Deus do que ir para o inferno e ter as atribulações eternas. Então é assim, é para pensar, né? Em Isaías 66, 22, 24, ensina sobre a existência de novos céus e nova terra, confirmando que isso é confirmado em 2 Pedro 3,13, onde o povo de Deus irá adorá-lo e verão os cadáveres dos que prevaricaram contra mim, porque o seu verme não morre e o fogo não é apagado. Esse comentário é um comentário judaico. Então é para a gente pensar, né? Porque a Bíblia fala do paraíso, da vida eterna, mas fala também do inferno. E a gente sempre diz, né? O homem, ele pode, diz porque está os ensinamentos na Bíblia, né? Ele, para ir para o inferno, ele vai com os pés dele sozinhos. A opção dele, ele vai, não precisa de ninguém. Ele vai por opção. Agora, para ir para o reino de Deus, ele só vai através de Jesus. Porque Jesus declara que ele é a porta, né? É a porta, é o caminho, a verdade e a vida. No versículo 49, Jesus fala do sal. Ele é usado para salgar e preservar. Todo o sacrifício era salgado e passado pelo fogo. Jesus ensina que o homem deve ter sal, ser temperado, não ter de mais e nem ter de menos, ter paz uns com os outros. Em outras passagens, né, Jesus diz que nós somos o sal da terra. Nós que temos a marca de Cristo, nós temperamos esse mundo de meu Deus, as nações, a igreja presente na terra, ela tempera essa terra. E é por causa da igreja que o mundo não está pior, porque os crentes estão salgando essa terra. Quando eu digo crentes, eu não estou querendo dizer crentes protestantes. Crentes são todos aqueles que creem em Jesus, os cristãos de uma maneira geral, né? Nós que temos a marca de Jesus, nós somos sal da terra, a palavra diz isso. E é maravilhoso a gente ter essa compreensão, que nós temperamos, né, os ambientes, nós temperamos os lugares, e é uma responsabilidade nossa, mas é maravilhoso, né? Então que a gente continue assim, tendo desejo de conhecer mais a palavra de Deus, de aplicar a palavra de Deus, porque isso tudo é para a gente fazer, a gente vai aprendendo e é para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprende, porque a palavra é para ser usada, né? Esse Novo Testamento, nós estamos incluídos neles, e essas promessas, todas as promessas que estão dentro do Novo Testamento é para você e para mim. Então é assim, nós podemos utilizar, porque o Senhor deixou para nós, e vamos conhecê-las, todas elas, tá bem? E tomar posse delas, tá? Até amanhã.